Olá, excelente dia! Eu sou a doutora Elisete Caffer e hoje vou passar para vocês mais uma dica do dia atendendo a pedidos sobre a importância da terapia neural. O que é a terapia neural? A terapia neural é uma técnica onde nós fazemos uma infiltração intralesional em uma área onde ocorre uma cicatriz, um bloqueio dos nossos eixos neurovasculares. Nós temos no nosso corpo vários eixos neurovasculares, é onde passa um linfático, uma veia, uma artéria e um nervo. E eles fazem parte de todo um sistema complexo que vai levar oxigenação, irrigação, nutrição, oxigenação, alcalinização e detoxificação da ponta da cabeça até a ponta do pé, do cérebro, para todos os órgãos do nosso corpo 10 vezes por minuto. E para que isso ocorra tem que ter uma condutibilidade mecânica e condutibilidade elétrica. Quem começou a avaliar a importância desses eixos neurovasculares estarem permeáveis e eletricamente funcionáveis foi o Dr. Hunke. Dr. Hunke era um médico alemão que na época da guerra começou a observar e tratar feridas de guerra. E ele às vezes passava muitos anos tratando uma ferida de guerra e com os mesmos cuidados que ele fazia para uma ferida, aquela ferida cicatrizava e às vezes uma ferida pior, num local muito parecido, uma cicatrizava e outra não cicatrizava. Mas que coisa, às vezes uma ferida pior não cicatriza e uma menos grave cicatriza. E ele mesmo tinha uma ferida de guerra, ele tinha uma ferida na testa dele. Ele ficou 12 anos com essa ferida aberta na testa. Imagina que situação, Ele é o médico responsável pelo tratamento de feridas pós-guerra, tendo uma ferida de guerra. E ele tratava aquela ferida de todas as formas possíveis e inimagináveis. E a ferida não cicatrizava. E aí o que ele foi fazer? Ele foi reestudar toda a anatomia, a fisiologia, para entender como que funcionava a irrigação, a inervação, a cicatrização das partes da pele. E foi rever a embriologia sobre os dermátomos, as origens embrionárias de cada pedaço da nossa pele. E viu que cada área da nossa pele é irrigada, inervada, oxigenada por esses eixos neurovasculares. No caso do Dr. Hunke, o eixo neurovascular que irrigava a cicatriz dele, a ferida que ele tinha na testa, era o eixo neurovascular chamado meridiano do estômago, que ele começava lá no dentão do pé, passava pelo joelho, passava pela região inguinal, pela parte do abdômen direito ou esquerdo, pela parte da mama, até chegar aqui na região da testa e na região do olho. Ou seja, qualquer coisa que estivesse no meio do caminho causando um bloqueio dessa circulação, dessa oxigenação, poderia privar o final da linha, daquela região a ser irrigada, vascularizada, de toda a oxigenação, circulação, nutrição necessária. E ele mesmo tinha uma cicatriz no joelho dele. E ele observou que aquela cicatriz passava exatamente em cima do meridiano que irrigava a testa dele. Na época ele falou: será que é um tronco de árvore no meio do rio atrapalhando a comunicação desse rio da ponta da cabeça à ponta do pé? Porque ele tinha na época uma seringa com anestésico e ele fez a primeira aplicação nele mesmo. Aplicou um pouquinho de anestésico embaixo da cicatriz do joelho dele e aí ocorreu o quê? Um descolamento mecânico da cicatriz, normalizando o fluxo sanguíneo, o fluxo neural que passava debaixo daquela cicatriz, e a ferida de guerra dele, que durava 12 anos, em uma semana cicatrizou. E aí ele falou: nossa, então às vezes o que vai nutrir, oxigenar aquela cicatriz não é eu tratar em volta da cicatriz, é sim avaliar todo o corpo como um grande rio, e que se tiver um tronco de árvore à distância, pode comprometer aquela ferida num outro ponto. Daí o início de todos os estudos amplamente
discutidos nos congressos alemães, nos congressos europeus, até que recentemente chegou no Brasil. E no Brasil, na verdade, ele começou principalmente pós-cirúrgico, para regeneração de atletas de alta performance. O importante é a gente manter toda a técnica originária da Europa, onde eles, antes de fazer uma terapia neural, eles se preocupam primeiro em quê? Em limpar o terreno biológico. Então imagina que o nosso corpo é como se fosse um grande rio que vai da ponta do pé até a ponta da cabeça, 10 vezes por minuto, e de repente tem uma cicatriz, que é um tronco de galho de árvore que cai no meio do rio e começa a acumular um monte de toxina, um monte de sujeiras em volta desse tronco. O que é mais prudente? Você arrancar o tronco de árvore e espalhar toda a sujeira primeiro, ou primeiro limpar todas aquelas toxinas que estão em volta do tronco da árvore, para depois você fazer o desbloqueio, a terapia neural? Sim, então primeiro fazer a limpeza do terreno biológico. O paciente chegou com cicatrizes, com sequelas, às vezes pós-cirúrgicas, né? Ou pós um trauma, aquele paciente que fez uma cirurgia e depois da cirurgia nunca mais foi o mesmo. Fez uma cicatriz de cesárea e perdeu, por exemplo, a força dos membros inferiores, ou perdeu o volume, a qualidade, a densidade capilar, ou realizou uma abdominoplastia, uma mastectomia, uma cirurgia de redução de mama, e a partir daí começou a ter fibromialgia, artrite, artrose. Por quê? Porque isso pode causar bloqueios em vários meridianos dos eixos neurovasculares. Isso pode comprometer tanto a parte de oxigenação de todos os órgãos, pode comprometer a circulação dos órgãos, pode comprometer a alcalinização, fazer com que aqueles órgãos tenham menos irrigação e começarem a ficar ácidos, com hipóxia, favorecendo o surgimento de nódulos benignos e posteriormente nódulos malignos. Isso também pode favorecer a colonização no nosso corpo de vírus, bactérias, fungos, parasitas, pode favorecer também o acúmulo de metais tóxicos, e isso vai se acumulando às vezes desproporcionalmente à nossa capacidade de detoxificação. As cicatrizes também podem levar a um efeito de captação maior da poluição eletromagnética e da radiação do nosso corpo, funcionando como antenas parabólicas, aumentando, causando assim distúrbios neurocomportamentais, ansiedade, irritabilidade, insônia, depressão, fadiga, cansaço, dores articulares e dores osteoarticulares, alergias de repetição. Vários problemas considerados do estresse do homem do mundo moderno podem estar relacionados a cicatrizes que estão lá funcionando como os bloqueios desses meridianos. Então, todas essas repercussões, elas podem ser avaliadas e podem ser diagnosticadas e tratadas através de um simples teste, do O-Ring Test. Então, se você tem uma cicatriz no seu corpo que pode estar levando a todas essas alterações no seu corpo, o que você faz? Você vai colocar sua mão fraca em cima da cicatriz e vai fazer o O-Ring Test com a mão mais forte. Se essa cicatriz estiver bloqueada, você vai perder a força muscular. Agora, se essa cicatriz ela não estiver localizada em cima de um meridiano neurovascular, se ela não estiver numa profundidade que possa estar bloqueando toda a circulação, oxigenação, nutrição, ela às vezes não tem a necessidade de ser diagnosticada e de ser tratada. Ou seja, o diagnóstico daquilo que pode estar ocasionando o adoecimento é a base de todo o tratamento. A partir do momento que você detecta que a cicatriz está colaborando para essa lentificação metabólica, aí sim, limpa terreno biológico, nutre e aí vai fazer o desbloqueio por terapia neural. O importante é que seja feito por profissional capacitado e habilitado, pois nesse momento do desbloqueio você pode ter o quê? Várias reações, desde bioquímicas, biofísicas, neurocomportamentais, reação de Herxheimer e descargas neuroemocionais que devem ser trabalhadas, gerenciadas e administradas por quem está fazendo esse tratamento. Ou seja, tem que saber fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. O que vai ser aplicado no local deve ser testado, a quantidade, o tempo certo
trajeto do paciente, o intervalo entre as sessões, tudo deve ser meticulosamente detectado, diagnosticado e feito de maneira personalizada. Ou seja, terapia neural, que já é uma realidade na Europa e no Japão, onde todos os pacientes pós-cirúrgicos são encaminhados para análise de que se as cicatrizes estão causando repercussões neuroendócrinas e imunológicas, hoje é uma realidade dentro da medicina integrativa e da odontologia biológica no Brasil. Então, mais um recurso diagnóstico e terapêutico para a gente otimizar a saúde da nossa população e chegarmos a níveis ótimos de saúde. Fica a dica.